Igor Jesus, atacante do Al-Shabaab, pode ser jogador do Corinthians? Vou trazer esta informação atualizada. Também vamos trazer boletim informativo médico do Corinthians. Vamos atualizar aí a situação do Coronado, do Maicon e do Diego Palácio, para vocês saberem as datas que esses jogadores podem retornar ao time do Corinthians. Vamos falar também um pouquinho sobre mercado da bola, as expectativas do Corinthians, e vamos falar também sobre declarações importantíssimas aí em resposta ao Augusto Melo, ao senhor Duílio Monteiro Alves, e muito mais sobre o Corinthians. Fiel, realmente esse vídeo de agora está muito atualizado, recheado de informações, tá? Peço humildemente para você se inscrever em nosso canal e, por favor, fiel, deixe o seu like. Vocês sabem que eu respondo todos os comentários aqui. Já respondi todos os comentários do primeiro vídeo de hoje, só os mais recentes que não, e vou responder assim que acabar este vídeo. Já vou estar online lá também, você já comenta que eu respondo o seu comentário, porque já vou estar lá online, certo? Então, chega de enrolação. Uma das características desse canal é que não enrolamos para trazer notícias, então já vamos falar sobre o que interessa, porque o Corinthians atualizou o seu boletim médico sobre 3 jogadores importantes que estão aí no departamento médico, tá, fiel? Sendo o Maicon, um deles, que teve uma lesão no reto femoral da coxa esquerda. Temos também o Igor Coronado, que pegou dengue, e o Diego Palácio, que sofreu uma lesão de menisco. Vamos começar pelo Igor Coronado, porque esse está mais fácil, porque ele vai retornar ao Corinthians contra o Nacional no dia 9. O jogador já foi integrado ao grupo e já treina junto com o elenco. Devido a informações que o corintianeiro teve, o jogador não jogou contra o Racing de Montevidéu devido a estar com febre e fortes dores no corpo, mas o jogador já treina e já estará apto para enfrentar o Nacional. Lembrando que é a nossa principal contratação aí, o Igor Coronado, tá, fiel? Já no caso do Maicon e do Diego Palácio é um pouquinho mais complicado, porque as informações atualizadas é que não existe previsão para o Maicon, que sofreu a mesma lesão que sofreu o Igor Coronado diante do jogo de São Bernardo da Copa do Brasil no aquecimento, que é uma lesão muscular no reto femoral, também na coxa esquerda. O Maicon ainda não há previsão de volta e nem com o grupo ele treina apenas fazendo trabalhos separados no CT Joaquim Grava, principalmente a parte de academia. Já o Diego Palácio, fiel, ele está mais tempo lesionado, porém sua lesão foi mais séria. Ele sofreu uma lesão de menisco e precisou passar por uma artroscopia. Porém, o jogador já treina em campo, só que individualmente, tá? Ele não treina ainda com o grupo para evitar fortes choques, fortes divididas, tá? Ele treina separadamente, mas tem grande chance de ser reintegrado ao grupo nos próximos dias e ficar à disposição do Antônio Oliveira. Mas para resumir essa história do boletim informativo médico do Corinthians, Igor Coronado confirmado diante do Nacional, já o Maicon e o Diego Palácio segue como dúvida para enfrentar o Nacional na Neoquímica Arena, jogo que deve acontecer às 9h30 da noite, se eu não me engano, tá, fiel? Ainda vou confirmar o horário e passar para vocês. Certo, fiel? Fiel, quero trazer uma atualização aqui para vocês de suma importância referente ao mercado da bola, referente ao Igor Jesus. O Igor Jesus que tem contrato com o Al-Shabaab, fiel. Daqui 2 meses o seu contrato já estará encerrado. O jogador estava em negociações avançadíssimas com o Botafogo do bilionário John Textor, tá? Essas informações, elas não andaram para frente, porque o Botafogo se comprometeu a pagar verbas adiantadas de bonificações contratuais para o centroavante e o Botafogo não honrou com nenhuma dessas verbas, tá, fiel? Então o jogador desistiu de vir para o Botafogo. Não estou dizendo que é oficial, amanhã ou depois o Botafogo pode quitar e o jogador vir jogar no Brasil no Botafogo. Porém, há quem diz que o Corinthians entrou na briga para trazer o Jorge Jesus. Obviamente que eu confio nas minhas informações e fui atrás da minha fonte para saber a respeito do jogador. Segundo informações atualizadas do Corinthians, o Timão monitora o jogador. Não tem proposta oficial para o Corinthians trazer o Jorge Jesus, mas abre aspas, que foi falado para mim antes de trazer esse vídeo para vocês. Corintianeiro, é um jogador que pode vir sem custos, porque o contrato dele vence daqui 2 meses. Então existe sim o interesse do Corinthians e o jogador e o seu agente sabe que o Corinthians está interessado na contratação deste jogador. Só que detalhe, fiel, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira
para ter o atacante Igor Jesus. Devo lembrar vocês que em janeiro o Corinthians abriu negociações para trazer o jogador, tá? Inclusive o Corinthians desistiu das negociações porque ele tinha sofrido uma forte lesão e não sabia como que ele voltaria, como estariam suas condições, tá? Hoje ele já está apto, já atua pelo Al-Shabaab. O Corinthians existe um interesse, principalmente porque é um jogador, vamos dizer assim, chamado de oportunidade de mercado, porque ele viria realmente sem custo financeiro nenhum, apenas por uma bonificação singela por assinatura de contrato, tá, Fel? Então o Igor Jesus é um jogador que interessa sim o Corinthians, tá? Inclusive, Fiel, quero que vocês comentem sobre o Igor Jesus, a sua preferência, se vocês gostariam de ver ele no Corinthians ou não, sua opinião é de grande valor. Mas eu quero trazer uma informações aqui para vocês que é referente ao executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, tá? Inclusive, são informações importantes. O Corinthians está evitando contratar apostas para esta janela. Corintianeiro, o que são apostas na sua opinião? São jogadores que você vai investir um alto valor financeiro e não sabe se vai vingar, não sabe se vai dar certo. Obviamente que você não tem a certeza de nenhum jogador, mas tem jogadores mais contundentes, jogadores mais concretos, jogadores mais experientes que chega para ser titular. Então o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira para contratar apostas. E segundo o Corinthians, os jogadores considerados que chegam para ser titular, tá muito difícil negociar, tá, Fiel? Quais são os jogadores que são apostas? Eric Pulga, Fiel, Iago, tá? São jogadores que o Corinthians pode contratar e pode não render. Foi o mesmo caso do Barleta, na época que o Corinthians o contratou aí pelos valores de 6 milhões de reais. Então o Corinthians não vai comprar nenhum jogador sendo aposta por valores altos. O Corinthians vai contratar sim, ele não está dispensando esses jogadores, mas se for oportunidade de mercado, o jogador realmente quiser jogar no Corinthians e não cobrar valores absurdos, e nem o clube aí que detém os seus direitos federativos cobrar valores aí altíssimos. E o Corinthians não vai entrar em leilão com nenhum jogador. Então esses jogadores como o Iago, como o Wellington do São Paulo, como o Eric Pulga do Ceará e tantos outros de destaque, o Corinthians não vai entrar aí em negociações, porque esses jogadores estão valorizados, porque eles estão virando leilão aqui no Brasil e o Corinthians não vai contratar nenhum desses jogadores, tanto é que eu já descartei a maioria no vídeo anterior por causa desta informação do Fabinho Soldado, que é diretor executivo do Corinthians, responsável para realizar as nossas maiores contratações. Diferentemente aí o volante do Juventude, tá, Fiel? O volante do Juventude que o Corinthians está tentando contratar, ele é totalmente diferente, porque já tem 28 anos de idade, tá, Fiel? E já é um jogador rodado, considerado pelo Corinthians uma potencial contratação. Vai contratar, o Corinthians quer contratar o jogador e tem grande chance sim de contratar, porém também não tem nada definido, já trouxe para vocês as informações atualizadas dele no vídeo anterior. O volante Kaique do Juventude, esse sim é um jogador que o Corinthians pode investir uma certa grana, porém ele vai ficar livre no mercado, também já pode assinar um contrato, um pré-contrato no meio do ano, mas esse sim o Corinthians deve investir uma grana, porque ele não é considerado uma aposta, porque ele já é um jogador rodado, com passagens pela Ponte Preta e está em ótimo destaque no time do Juventude, certo, Fiel? Mas comentem aí porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto do Corinthians não apostar em jogadores aí que são considerados apostas. O Corinthians quer contratar jogadores que chegam para ser titular, mas tem uma grande questão muito importante. Esses jogadores estão muito caros, o Corinthians está com pouco dinheiro em caixa. Por isso o Corinthians tenta adiantar da Europa o valor de 40 milhões de reais antecipadamente pela venda aí do Murilo ao Nottingham Forest e também do Felipe Augusto ao Cercle Brugge, que é um time aí da Bélgica, tá, Fiel? O Corinthians conseguindo esse adiantamento, obviamente, vai facilitar para o Corinthians trazer 2 reforços, que é o que o Corinthians pretende, 2 reforços para esta janela, tá, Fiel? Mas comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel, agora um assunto que nós não podemos deixar de trazer aqui, aí já é uma opinião do corintianeiro, tá? Uma opinião minha, e eu quero que vocês aí interagem comigo sobre este pensamento. O Corinthians, Fiel, prestem bem atenção, o Corinthians fez um investimento de 130 milhões de reais em contratações.
Em outras palavras, no Brasil, ele perdeu apenas para o Flamengo. Só o Flamengo. O Corinthians foi o segundo time do Brasil que mais investiu uma alta grana. 130 milhões, fiel, é muito dinheiro investido para o Corinthians ainda ter um time totalmente instável dentro de campo. Isso é inadmissível. Tá? Um time que é o segundo time do Brasil a mais investir em contratações, no mínimo você deveria estar aí classificado no Paulista ou brigando por grandes títulos. Porque o Corinthians gastar 130 milhões e não ter um lateral esquerdo apto, não ter um lateral esquerda de responsa, não ter um ponta direita de responsa, é totalmente inadmissível. Ter jogadores que oscilam muito, igual o Wesley, que joga o jogo que quer. Tem jogo que ele joga bem, tem jogo que ele não joga nada. O Yuri Alberto e o Pedro Raul é sempre uma incógnita. Porque o Pedro Raul eu não sei nem por que foi contratado e, segundo informações, por uma bala financeira. O Yuri Alberto também vem fazendo alguns gols, mas é um jogador que some o jogo inteiro. Então o Corinthians não pode gastar 130 milhões de reais, que é um alto valor financeiro, é um investimento muito grande, e você não tem uma estabilidade futebolística. Porque, fiel, vamos ser sinceros, se o Corinthians entrar com este time que está hoje para disputar o Brasileiro, que vamos estrear aí contra o Atlético, se eu não me engano é no dia 14, o Corinthians está perdido. Esse time aí é para meio de tabela para baixo, infelizmente. Eu não vou ficar em cima do muro aqui e vou omitir o pensamento, tá? E isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Aliás, eu tenho esse clube como o amor da minha vida, fiel. Mas temos que ser realistas. Esse time do Corinthians é do meio tabela para trás. Sabemos que no meio do ano é a fonte de contratação do Corinthians, porque o Corinthians vai estar com bastante dinheiro em caixa e deve chegar jogadores contundentes que chegam e resolvam. Mas e até lá? Já vamos estar aí com Sul-Americana rodando, Copa do Brasil rodando. Então o Corinthians precisa contratar nesta janela para deixar um time pelo menos mais competitivo até chegar a janela do meio do ano para a gente realizar contratações mais contundentes. Então por isso que eu aprovo esse pensamento e essa informação do Fabinho Soldado. Fabinho Soldado está de parabéns. Chega de contratar jogador que são apostas. Porque senão a gente contrata um jogador que é aposta, chega e não vinga, chega e não vinga, chega e não vinga. E toda vez nós temos que ir no mercado da bola para tentar trazer um jogador, porque a gente está trazendo um jogador que não resolve. E o Corinthians está com essa mesma mania da gestão passada. O que são jogadores, fiel, que é aposta? Vou trazer uma informação para vocês aqui. Pedro Raul é uma aposta. Um jogador altíssimo que é considerado aposta. Ah, por quê, corintianeiro? Porque ele jogou muito bem no Curitiba, no Goiás, desculpa, beleza. Foi pro Vasco, não jogou nada. Aí ele foi lá jogar no outro time lá que o Corinthians contratou, não me recordo, vocês me desculpam, não jogou nada também. Aí o Corinthians contrata um jogador que já está 2 anos mal. Qual é a possibilidade dele dar certo no Corinthians, que essa camisa pesa muito mais? Agora, quando você contrata um jogador que está dando certo, a possibilidade é que ele continue dando certo. Não foi à toa que o Roger Guedes está arrebentando lá na Arábia. Porque o Al Rayyan contratou um jogador que estava dando certo. Chegou lá, ele continuou dando certo. Por que o Lucas Veríssimo estava fazendo ótimos jogos aqui? Porque é um jogador que não é uma aposta, é um jogador que chega para resolver a situação. Então o Corinthians precisa contratar jogadores que chegam e resolvam, não apostas. Por isso que eu parabenizo esse pensamento do Fabinho Soldado. Temos que contratar jogadores concretos, jogadores contundentes que chegam e resolvam. O Hernani, o Lucas Evangelista seria uma baita contratação. Não a gente contratar o Eric Pulga e achar que vai ser a solução para ser o nosso ponto esquerdo, nosso ponto esquerdo, desculpa. Por quê? A gente não sabe se ele vai vingar, não. Ele tá dando certo no Ceará, mas e no Corinthians? É um jogador muito jovem. Aí não dá certo, aí o Corinthians vai lá e empresta, ou o Corinthians vende por mais barato, igual foi o caso do Barleta. O Corinthians investiu 6 milhões numa aposta e o cara não conseguiu chutar uma bola pro gol no Corinthians. Então o Corinthians, o Fabinho Soldado, ele está de parabéns. Temos que contratar jogadores que são contundentes, jogadores que chegam com nível de titularidade, de falar, cheguei, essa posição é minha, tá, fiel? Agora, tem apostas que dão certo. Por isso o Corinthians tem que também ficar atento ao mercado, a jogadores aí que são oportunidades de mercado. Vocês querem um exemplo disso? O Ranieri. Ranieri foi uma oportunidade de mercado, um jogador que veio sem altos custos financeiros, a pedido do Mano Menezes, e é uma das nossas melhores contratações até agora. Tá, fiel?
Então, isso é importante. Mas quem pediu? O Mano Menezes. Então, o que o Corinthians tem que fazer? A primeira coisa, chamar o departamento do Cifute inteiro e mandar todo mundo embora. Que eu não fico em cima do muro não, fiel. Esse Cifute do Corinthians, Centro de Inteligência de Futebol, que é considerado, tá, fiel? É horrível, esses caras são horríveis. São horríveis. Como que eles liberam a contratação de Pedro Raul? Como que o Corinthians faz tanta contratação sem nexo nenhum, jogadores que estão jogando mal? Outro exemplo, na gestão passada, o Corinthians contratou o Luan. O Luan já era reserva do Grêmio, mal entrava, mal era relacionado. Qual a expectativa de você contratar o cara e o cara vir dar certo aqui? Então o Corinthians está com essa mesma mania da gestão passada. Porque você não pode investir 130 milhões de reais e não ter um time pelo menos competitivo. Por que o Rodrigo Garro está dando certo? Porque ele estava dando certo no seu time. Aí quando ele vem, a expectativa é gigante que ele também continua dando certo, fiel. Então é isso que o Corinthians tem que fazer. O Fabinho Soldado está completamente certo. Temos que contratar jogadores contundentes, tá, fiel? Nossa, tô até suando, cara. Porque a gente fica, cara, esse time nosso mata a gente do coração. A gente ama tanto esse Corinthians, a gente quer ver tanto o nosso time bem e a gente aí fica desesperado para ver uma melhora, porque afinal são 5 anos sem títulos, tá, fiel? Fiel, quero trazer uma coisa aqui muito importante para vocês, é porque o Augusto Melo, ele respondeu o senhor Duílio Monteiro Alves aí, referente aos carros blindados, e desta vez vai uma crítica para a atual gestão do Corinthians. Porque quando o Romeu Tuma Júnior cobrou uma resposta do Augusto Melo referente aos 15 carros blindados que saiu, que o Corinthians se deparou, que tinha 15 carros blindados aí para executivo, para o próprio Duílio, para o vice-presidente, o Augusto Melo disse que nunca falou isso. Ou seja, o Augusto Melo ficou em cima do muro. Agora nós queremos saber, esses carros existem ou não existem? Porque a resposta do Augusto Melo me surpreendeu muito. Falou, opa, eu nunca falei isso não. Então o que está acontecendo? Então a gente aqui tem que saber realmente o que está acontecendo, porque até eu mesmo, apesar de toda a falcatrua que o Duílio fez no Corinthians, eu tenho que pedir desculpa para ele sobre isso, se realmente esses carros existem ou não. Por isso que nós temos que apurar informações, fiel, que são concretas, informações relevantes, tá? E se realmente não existir esses carros, eu devo desculpa ao senhor Duílio Monteiro Alves por isso, somente por isso também, porque o Corinthians aí, ele errou muito, aliás, eu acho que eu nem devo desculpa pros caras, porque tanto que ele errou, tanto que ele prejudicou o Corinthians, né, fiel? Venhamos e convenhamos. Mas comente aí, que eu quero saber a sua opinião a respeito do Augusto Melo, praticamente, pelo que a resposta que ele deu, praticamente desmentindo essa situação dos carros, tá, fiel? Fiel, um negócio legal, muito importante que eu li nos comentários, tá? É sobre um inscrito nosso, que é o Jorge Augusto. A sua mamãe completou no dia de ontem 80 anos de idade. Eu quero aqui parabenizar você, dona Lindaura, o meu muito obrigado por acompanhar o canal do Corintianeiro, junto com o seu filho Jorge Augusto, se eu não me engano é Jorge Augusto mesmo, que acompanha o canal do Corintianeiro por muito tempo. Então, meus parabéns para você, dona Lindaura, que você possa ser muito feliz e que Deus abençoe você e toda a sua família. Certo, fiel? O que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e vai Corinthians!